Mocidade, chegou a hora de falar de um assunto que muito me interessa como torcedor chavante, mas não interessa só a mim, não. Interessa muito também a torcedores do Paraná Clube, do Asa de Arapiraca, do São Caetano, do América Carioca, da Portuguesa, do Joinville e de tantos outros times tradicionalíssimos do futebol brasileiro que estão passando ou já passaram pela trágica, dolorosa, traumática experiência de não ter uma divisão nacional para jogar. Então vem comigo para esse react do vídeo lá do Futebol Revoluciona, excelente canal, já vai lá, se inscreva e vamos compartilhar aqui nossas opiniões, vamos debater e pensar no melhor para o futebol brasileiro de modo geral. Bora pro vídeo, mocidade! Um dos principais problemas do nosso futebol é o calendário. O calendário principal. é péssimo para os times da Série A que jogam 70, 80 partidas ao longo da temporada, mas também é péssimo para os times da Série D e times que estão... Faz 31 anos que eu acompanho o futebol. Há 31 anos eu ouço falar do calendário. Por que será que a CBF nunca resolveu o problema dos times que ficam sem calendário? Sem divisão nacional. Afinal, como que um time que está na última divisão consegue, ou que está sem nenhuma divisão, consegue se organizar minimamente financeiramente se esse time não joga, se esse time não está em campo? Como que esse time vai atrair investidores, patrocinadores, ter receita de bilheteria, até conseguir vender algum jogador, se esse time não está atuando, ou se atua apenas... Aqui é quem? O América do Rio? Ali por 3 meses em um campeonato estadual. Fica muito complicado, né? Esse time conseguir dar a volta por cima e se reorganizar financeiramente. Por melhor que seja a diretoria e tenha caras muito competentes, São Caetano joga apenas. Aliás, eu nem lembrava que o Rivaldo jogou no São Caetano, hein? Olha só. Onde é que tá o São Caetano? Todos esses que estão aparecendo nesse vídeo aí, né? É situação dificílima. Vamos ver se ele vai lembrar do Chavantão ao longo do vídeo. 3 meses é muito complicado. E a Série D atual, na minha opinião, tem o pior regulamento do mundo. A Série D, pra você que não acompanha muito aí, futebol alternativo... Só antes dele explicar o regulamento, pra quem não é muito familiarizado, concordo, na minha opinião, também. Regulamento da Série D do Campeonato Brasileiro é o que há de mais bizonho no futebol mundial. A Série D hoje possui 64 times, só que apenas 4 times sobem para a Série C e os outros 60 times, no caso, né, que não vão subir para a Série C, vão ser rebaixados. Isso mesmo, ou o time é rebaixado ou o time sobe para a Série C. Mas como assim, Eduardo? Como que um time é rebaixado? Como que esses times são rebaixados se não existe a Série E? Bom, rebaixados para o fundo do poço, ou seja, ficar sem divisão nacional. E aí é o que acontece, o que ele comentou ali no começo do vídeo, né? O time joga 3 meses de campeonato estadual e o resto do ano vai fazer o quê? É bizonho demais, mano. Só que a Série D é bizonha demais. Explicar. Afinal, para você conseguir se classificar para a Série D, você precisa estar bem colocado no seu campeonato estadual, no campeonato estadual em que cada time joga, né? E aí, no campeonato estadual, entra o problema que esses times que têm orçamento de Série D, esses times que têm orçamento de times sem divisão, vão acabar enfrentando times de Série A, de Série B, com orçamentos muito maiores, né? Então, cara, pense aqui comigo, como que um time igual o Paraná, que hoje está praticamente falido, consegue montar um time minimamente competitivo para conseguir se classificar no Campeonato Paranaense, onde vai pegar times igual Curitiba, Atlético Paranaense, Operário, Londrina, times que hoje conseguem ter um orçamento maior, porque estão em divisões maiores, ou seja, conseguem atrair patrocinadores, conseguem ter investidores, conseguem ter bilheteria, né, ter várias fontes de receita. E um time que tá sem divisão nacional não consegue montar um time minimamente competitivo às vezes, ou às vezes dá um azar ali, pede jogo pra time de Série A, pede jogo pra time de Série B, não consegue se classificar pra Série D. Ou seja, esse método dos times conseguirem se classificar pra Série D pelos campeonatos estaduais, enfrentando times de divisões superiores, times de Série A, B e C, é péssimo. É cruel, é no mínimo cruel. É o que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil jogou a Série D desse ano, né, 2025, porque havia se classificado para ela pelo Campeonato Gaúcho do ano passado, de 2024. Mas o que aconteceu neste ano de 2025? O Brasil, 15 anos depois, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Gaúcho, a divisão de acesso. Ou seja, não garantiu a vaga para a Série D do ano que vem, de 2026. Para que tivesse garantido, obrigatoriamente, ele teria que ficar, no mínimo, em quarto lugar de 64 times. Vocês estão entendendo a gravidade do problema?
É o que aconteceu com o Paraná Clube também. O Paraná Clube havia subido ano passado para jogar a primeira divisão do Campeonato Estadual deste ano e esse ano caiu de volta. Então tinha expectativa do Paraná Clube esse ano conseguir se classificar para a Série D do ano que vem, para daí começar a sua remontada. Além de não conseguir, ainda caiu para a Série B do Campeonato Estadual. Gente, é gravíssimo. É gravíssimo. E aí, beleza, o time conseguiu se classificar para a Série D. Ou ele se classifica para a Série C, ou ele vai ter que novamente se classificar pelo estadual para a Série D. E aí fica nesse ciclo sem fim, sendo que a Série D é um formato de mata-mata. Tem a fase de grupos, né, onde 32 times já são eliminados, classificam 32 times. Aí é 32 times na fase 16 avos de final, mata-mata, aí de volta. E aí, cara, às vezes é um juiz lá que expulsa um jogador de forma injusta, né, marca um pênalti injusto, e aí todo o seu planejamento vai por água abaixo por conta desse regulamento horroroso da Série D. Então, por mais organizado que seja o clube, tenha tudo certinho, questão financeira, tem investidor, tem dinheiro, é muito difícil conseguir sair, né, desse buraco sem fundo aí da Série D e acaba se tornando um time sem divisão nacional. A gente viu o Red Bull tendo esse problema. A Red Bull, cara, a Red Bull que conseguiu subir da última divisão e chegar na primeira divisão na Alemanha, que foi o caso do Leipzig, né, o RB Leipzig, não conseguiu fazer a mesma coisa aqui no Brasil e teve que abrir mão lá do projeto do Red Bull Brasil e simplesmente foi lá e comprou o Bragantino. Exato. E aí o Bragantino se transformou no time da Red Bull aqui no Brasil. O Bragantino na época estava na Série B. Ou seja, o nosso futebol é uma máquina de destruir clubes. Não à toa, São Caetano hoje, que já foi um dos principais times do Brasil, chegou à final da Libertadores, né, em 2004. Hoje aí o São Caetano está praticamente falido. Você vê aí América do Rio de Janeiro, que já também foi um time de primeira divisão, já chegou a ganhar campeonato carioca, né? Hoje o América do Rio de Janeiro hoje não está nem na primeira divisão do carioca, né? Bangu, a mesma coisa, foi vice-campeão brasileiro. Você tem o Santa Cruz, que também já ficou sem divisão, Remo já ficou sem divisão nacional, Portuguesa também já viveu esse problema, quase faliu, quase deixou de existir. E aí pensa comigo, se um time não sabe de fato quantas partidas ele vai ter ao longo da temporada, ele não sabe, se o time não sabe se vai jogar durante 6 meses, ou 9 meses, ou 3 meses, fica oscilando temporada a temporada, né, no caso um time sem divisão nacional, como que esse time vai montar elenco, né, questão de contrato ali dos jogadores, vai montar a cada... Aí fica esse negócio aqui do futebol brasileiro, né, fica renovando o contrato a cada mês, praticamente, né. Mano, isso é cruel. Esse presidente atual aí da CBF entrou prometendo que vai criar a Série E, né? Mas vamos ver se, em primeiro lugar, se vai criar e se vai resolver o problema, né? O jogador também, né? Não tem uma previsão de quanto tempo que ele vai ficar no clube ali de Série D. Como que um time que está na Série D consegue também arranjar patrocinadores se não sabe ao certo ali quanto tempo vai ter de calendário? Mesma coisa questão de bilheteria. É muito difícil um time que está buscando se recuperar, que está buscando subir de divisão, ter ali um planejamento mínimo para, inclusive, ter estratégias para conseguir novas fontes de receita, né? E aí, em cima de todo esse contexto, né? Recentemente nós tivemos... E aí imagine também a situação de milhares de jogadores pelo Brasil inteiro. Ter um emprego durante 3 meses... torcer para se destacar, para ir muito bem, para chamar a atenção de um outro time que jogue minimamente uma Série C, para ter mais alguns meses de contrato, né? Se tivesse a Série E, aliás, na minha opinião, não deveriam mais existir os campeonatos estaduais, deveriam ter, sei lá, 10 séries nacionais, como é na Inglaterra, para os times terem calendário o ano inteiro, para o torcedor ter o direito de ver o time jogar o ano inteiro. Tivemos ali o presidente atual da CBF, Samir Chaud, tem a proposta, né, de criar a Série E. A ideia, na verdade, é da diretoria, né, dos dirigentes do Asa de Arapiraca. Paraná também tá nesse bolo, né? Também gostaria que tivesse ali, fosse criado a Série E. Pô, quem que não tá? Quem que não tá, né? Tantos times tradicionais. E olha, ele até agora não lembrou do Chavante no vídeo, hein? Que é isso, amigo? Vamos lá. Geralmente eles também participam da Série D, também gostam dessa ideia de criar uma Série E. E qual que seria a proposta dessa galera? Então, a proposta seria criar a 5ª divisão, e aí a 4ª divisão atual, a Série D, teria 20 clubes no mesmo regulamento da Série C. E a 5ª divisão, a Série E, se transformaria na Série D atual, com... Falar um negócio pra vocês, eu não gosto dessa ideia da Série D com 20 clubes, e daí da Série E com 64 clubes, porque isso aumentaria só 20 clubes a mais no Brasil inteiro com divisão nacional. Não gosto dessa ideia, tomara que não seja assim, tomara que seja uma Série D com mais times, obviamente, não esse absurdo de 64, né? Mas uma Série D com mais times e aí a Série E pode ser com 64, né? Tem que dar mais vaga para mais gente. E tem muito time tradicional de torcida apaixonada sem divisão nacional.
64 times divididos ali por grupos onde os times são separados por questões geográficas, né? A ideia seria implementar a Série E a partir ali de 2027, ou seja, estrutura... Nossa senhora, mano. Pra quem tá com o time sem divisão nacional, tem que esperar até 2027. Ah, mas 2027 tá aí. Falta 1 ano e meio. Fica sem ver o teu time, meu amigo. Toda essa Você ideia vê, no decorrer aí se de tá aí. 2025 e 2026. E aí, o que você acha dessa ideia? Você acha que vai pegar? Você acha que a Série E tem que existir? Coloque a sua opinião nos comentários, como que você faria. Vamos começar aqui, né, com a ideia da Série E. Com essa ideia, né, que alguns clubes ali, como o Asa, o Paraná, tem em criar a Série E com 64 times e deixar a Série D com 20 times. O que eu acho sobre isso? Eu acho que é uma ideia ruim, tá? Eu não gosto dessa ideia, porque eu sou a favor de inflar as séries B, C e D, inclusive a própria série E. Ou seja, eu acho que tem que ter mais times disputando as séries inferiores. Então, hoje, né, como é que tá sendo organizado o futebol brasileiro? Então tem 20 times na série A, na série B, na série C, né, e 64 times... Mano, olha a discrepância disso aqui, mano. Até nem deveria ser um formato de triângulo ali, né? Porque a B e C tem a mesma quantidade, né? Não deveria ser um formato de triângulo ali o gráfico, né? Mas é muito discrepante. Vamos ver a ideia deles inflar a B, que talvez seja interessante. De acordo com a CBF, existem cerca de 671 times. Óbvio, esse número varia, né? Caraca. Mas mais de 600 clubes aí sem divisão nacional aqui no futebol brasileiro. Como que eu acho que deveria ser, tá? 20 times na Série A, 24 times na Série B, aumentar de 20 para 24. Bom. 36 times na Série C, aumentar de 20 para 36, né? Ou seja, acrescentar aí 16 times na terceira divisão. E a Série D dá para manter aí 64 times, mas eu faria um outro regulamento que eu vou explicar com detalhes. E a Série E seria uma série aberta para clubes que teriam condições financeiras em disputar a última divisão, tá? Caraca, baita ideia, hein, irmão? Baita ideia, eu gostei. Eu peguei como base a ideia do Vitor Sérgio Rodrigues, inclusive vou deixar o vídeo dele aqui no card. Pô, canal maravilhoso, para mim um dos melhores jornalistas esportivos aí do Brasil. E, bom, antes, cara, para isso acontecer, né, para poder reorganizar aqui todo o nosso futebol, antes é necessário a criação da liga, não tem jeito, né, moçada? Tem que existir a tal da Premier League brasileira aí, os times se unirem e os times tomarem conta aí do Brasileirão, ter de fato... Isso é uma novela, uma novela... Quem aí lembra da tal da Primeira Liga? 2015-16 ou 2016-17, né? 2 ediçõezinhas flopadíssimas. Acabou tudo em pizza. Já vai fazer 10 anos essa parada aí, mocidade. A liga ali organizada, né? Tanto na primeira divisão, na Série A, quanto na segunda divisão. Eu acho que a liga deveria cuidar da Série A e da Série B. E aí, depois que a liga estiver funcionando, eu acho que os estaduais tem que mudar o formato, né? Assim, eu não sou contra os estaduais, eu acho que os estaduais têm que continuar existindo, mas eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal, os estaduais, eles têm que virar Copa, acabar com esse negócio de rebaixamento no estadual, time subindo e caindo no estadual, virar Copa. Aqui eu dou um exemplo da Copa Paulista. Como que seria uma Copa Paulista? Teriam 32 times de São Paulo divididos em 8 grupos, com 4 times em cada grupo, mesmo formato da Copa do Mundo, só que ida e volta na primeira fase, 6 rodadas, aí oitavas, jogo de ida, né, na casa do time de melhor campanha da fase de grupos, quartas, mesma coisa, semifinal e final, ida e volta, 12 datas no máximo para ter os campeonatos, as Copas estaduais, né, se transformariam em Copas, e os jogos dos estaduais vão ocorrer nas datas FIFA, isso mesmo. Por quê? Porque, pessoal... Mano, perfeita a ideia, né? Perfeito. Só eu não entendi o como sem rebaixamento, né? Porque daí essa quantidade de time aí não daria, né? Eu acho que em poucos estados, assim, funcionaria sem rebaixamento, né? Só o estado de São Paulo, olha quantos times tem, né? Não cabe, no formato atual que nós temos no calendário brasileiro, não cabe ter 38 rodadas, 12 datas para a Copa do Brasil, 14 datas da Libertadores, né, mais datas inclusive que a Libertadores, né, porque tem a pré-Libertadores, Recopa Sul-Americana, data para o Intercontinental, não cabe, né, e mais as datas FIFA, não cabe tudo, tá? Você ter 12 datas de estadual ali fora de data FIFA, então só vai caber se tiver jogo de estadual em data FIFA. E aí, paciência, vai ter jogador importante ficando de fora de jogo estadual. Mas, como estadual é a competição de menor apelo do nosso calendário, estadual eu acho que deveria ser competição justamente para os times grandes, né, colocarem ali jogador que tá na categoria de base, jogador ali que não joga tanto. O problema é que no calendário atual... Que foi o projeto do Atlético aí durante praticamente 10 anos, né? O Atlético só jogou o Campeonato Paranaense com um time sub-23, né? E tava indo otimamente bem, revelando os jogadores para reforçar o time principal do próprio elenco, né? Para mim, a maior cagada do Atlético foi acabar com isso, né?
Mas, aí qual que foi a ideia da CBF? Fazer os estaduais valerem vaga na Copa do Brasil. Ei, CBF! O jogador Por que será, né? Às vezes um jogo do Campeonato Brasileiro, porque estava na data FIFA, né? As rodadas do Campeonato Brasileiro hoje são coladas à data FIFA. É mentira que a CBF respeita a data FIFA, porque ainda não respeita. Então toda vez que tiver data FIFA, vai ter jogo ali de competição estadual. A Série B, então, como eu comentei, eu aumentaria para 24 times, porque o Brasil comporta isso, né? 46 rodadas, mesmo formato da Championship, a segunda divisão inglesa, tá? Sobem 3 direto, né? Continuam caindo 4 da Série A, sobem 4 da Série B, só que a quarta vaga eu faria formato de playoffs, como eu falei, mesmo formato da Championship, e aí o quarto colocado enfrentaria o sétimo colocado da Série B, o quinto colocado da Série B enfrentaria o sexto colocado da Série B, seria um mata-mata insano, cara, ia ter audiência de televisão absurda, e aí o vencedor de cada semifinal aqui, eles se enfrentariam um jogo valendo ida e volta, né, classificação pra Série A, pra definir um quarto. Ei, saudade de um Brasileirão com mata-mata, né? Nossa, era muito melhor, né? Classificava ali os 8 primeiros ali e ia pro pau torar. Era bom demais. Essa ideia aqui é muito boa, viu? Primeira divisão nacional, e 4 times seriam rebaixados aqui da Série B. Série C, eu aumentaria de 20 clubes para 16, como eu já comentei, divididos 36. Em 2 grupos, ou seja, nós teríamos 2 grupos divididos por questões geográficas, né? Vivemos num país continental. Então, os times aqui do Grupo Sul seriam times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? E Centro-Oeste. E no Norte, teríamos aqui times do Nordeste e times da região Norte, ok? 34 rodadas, ou seja, turno e retorno, todo mundo se enfrenta ali dentro do grupo, né? Não teria jogos entre os 2 grupos. E o primeiro e segundo colocados de cada grupo, né? Do Grupo Sul e do Grupo Norte, ou seja, 4 times, seriam os 4 times classificados aí pra Série B, semifinal e final para decidir o campeão da Série C, né? Ou seja, o primeiro e segundo do Grupo Sul e o primeiro e segundo do Grupo Norte se enfrentariam ali na ida e volta até chegar na final, e aí para definir o campeão da Série C. E nós teríamos aqui 4 times rebaixados do Grupo Sul e 4 times rebaixados do Grupo Norte, né? Os 4 últimos aqui de cada grupo. Na quarta divisão, na Série D. Pô, perfeito, mano, a ideia ali pra Série C, né? Perfeito. Mano, cara, esse assunto tá muito em alta, né, da criação da Série E, e você vê várias ideias ótimas, né? Essa aqui tá muito boa. Parece que só a CBF nunca pensou nisso, né? Vamos ver agora, né, se vai sair do papel, né, e como é que vai ser. Tomara que não seja aquilo lá, dentro de uma Série C com só 20 times, e aí, aliás, uma Série D, né, com só 20 times, daí a Série E sendo o que é a Série D hoje com 64, que não vai resolver o problema. Continua com 64 times, porém, os times serão divididos aqui em 4 grupos de 16 clubes. No formato atual, são 8 grupos com 8 times em cada grupo. Aí, no caso aqui, como são 16 times em cada grupo, os times se enfrentariam aqui dentro do grupo em turno e retorno, ou seja, 15 jogos no turno, 15 jogos no retorno, 30 rodadas no total. Hoje, um time da Série D, na primeira fase, joga apenas 14 partidas. Aqui, no meu exemplo, um time da Série D atuaria por 30 rodadas. E aí, o primeiro e segundo colocado de cada grupo seriam os times classificados para a Série C. Nós teríamos, né, um total de 8 times. Veja a diferença, né? De ter só 14 jogos garantidos no teu calendário para você ter 30, né? Se você não se classificar ali pro mata-mata, que ele deu a ideia de decidir quem vai ser o campeão, né? É só fazer o simples, CBF. Que subiriam para a Série C. Esses 8 times se enfrentariam em quartas de final, semifinal e final para definir aí o campeão da Série D. E seriam rebaixados aqui os 2 últimos de cada grupo, né? Perfeito. Os 2 últimos aqui de cada grupo seriam rebaixados para última divisão, para a Série E. E aqui na Série E seria uma série aberta para qualquer time do Brasil sem divisão nacional que conseguisse comprovar para a CBF que teria condições de arcar com os custos dos jogadores e das comissões técnicas, né? Ou seja, times que teriam um mínimo de estrutura ali para conseguir disputar a última divisão, estádio também, né? Times que conseguiriam ter ali um bom estádio para jogar, uma boa estrutura para poder treinar, né? Para, né, justamente ter ali times minimamente profissionais disputando a última divisão. Então pode ser que tenha 20 clubes apenas, pode ser que tenha 16 times, ou pode ser que tenham aqui 90 times, depende do número. Tem muitos estados que durante o segundo trimestre fazem as suas copinhas, né? São Paulo sempre tem, Rio Grande do Sul sempre tem, aqui no Paraná diz que vai ter esse ano, né? É para ter. É o básico, né? Quem tem interesse de jogar, vai lá, se inscreve, né? Comprova que tem condições, né, de pagar os jogadores, estádio com mínimas condições, e pronto. Agora, por que os times não terem a possibilidade de jogar uma divisão nacional fazendo isso? Que seja com a primeira fase, as primeiras fases regionalizadas. De times com condições financeiras para conseguir arcar com os custos da Série E. Mesma ideia do Vitor Sérgio Rodrigues que eu comentei, onde ele tem essa ideia que eu acho muito interessante. Ótima ideia. Na última divisão só tem que disputar times que conseguem arcar com os custos do salário dos jogadores e dos profissionais do clube, tá? Eu acho que tem que ter... Olha, o Brasil teria
uma série nacional para jogar ano que vem. Agora, eu tô dependendo, né? Eu digo eu, né? Toda a torcida Chavante, estamos aí. Dependendo do Brasil ser campeão dessa copinha da Federação Gaúcha do segundo semestre agora, pra beliscar a vaga lá, né? Só que qual é o problema? Todos os times que estão lá querem essa única vaga. Pô, CBF, faz o simples, vamos fazer uma série D, mais recheadinha, né? Mas não com 64, uma série E aberta. Perfeita essa ideia os aqui. critérios objetivos para um time ser aprovado para disputar para a Série A. Por exemplo, se eu sou empresário, né, e eu quero montar com os meus amigos um time ali, e eu consigo arcar com os salários dos caras, dos jogadores que vão disputar pelo meu time, Claro. eu posso disputar a Série A. Então, se um empresário Lógico. quiser criar um clube hoje e ele consegue comprovar que tem condições financeiras para arcar com os custos, ele pode disputar a Série A. Então, a Série A tem que ser aberta para qualquer... Pô, maravilha. Vai lá, cria o clube, vai investir em base, vai revelar a piazada, investir no esporte. Maravilha. time, qualquer empresário, qualquer clube que tenha condições financeiras de arcar com os custos dos jogadores e de toda a estrutura, né, para conseguir disputar aí a última divisão, tá certo? Aqui eu dei um exemplo, então vamos supor que 40 times aí no Brasil têm condições financeiras e têm o interesse de disputar a Série E. Teríamos aqui 4 grupos com 10 times aí, o regulamento teria que mudar dependendo do número de times, né? Sim. Teremos aqui 4 grupos com 10 times, divididos ali por questão geográfica, né? Aqui a Série E talvez não daria para acontecer durante todo o ano, talvez apenas por 6 meses, mas como nós já teríamos aqui mais times da Série E e a Série D acontecendo ao longo de toda a temporada, hoje, times que têm calendário o ano inteiro são os times da Série A, B e C. Ou seja, 60 clubes apenas hoje no Brasil tem calendário, dá pra dizer aí, o ano inteiro. Com as mudanças aqui que eu acabei de comentar, como que eu faria, a partir do modelo que eu comentei aqui da Série B, da Série C, da Série Agora D, ficou uma nós teríamos pirâmide. 24 na Série B, mais 16 da Série C, mais 64 da Série D, Mais os da Série E ali, times com condições financeiras abertas. Como ele disse, o regulamento teria que ser adaptado a cada ano, de acordo com os números de inscritos. Dá para fazer perfeitamente CBF. É só ter boa vontade, é só enxergar que o futebol brasileiro não é só os gigantes. A ideia é perfeita, agora sim ficou uma pirâmide aqui, ó. Série A 20 times, Série B 24, Série C 36, Série D 64, Série E comprovou que pode pagar os jogadores, que tem condições, tem um estádio bom, tá dentro, fechou. Fica bom para todo mundo. dos 20 da Série A, né? Nós teríamos 144 times com calendário o ano inteiro. Nós teríamos muito mais times aí podendo jogar no decorrer do ano. Isso facilitaria com que esses times pudessem se programar, né? Em relação a contrato de jogadores, a conseguir fontes de receita ao longo do ano, sócio-torcedor, bilheteria, patrocínio, enfim. E aí você pode perguntar, tá, mas quem que vai bancar tudo isso? Só a CBF. Quem vai bancar a logística e premiação da Série C, D e E seria a CBF. Lembrando que a Série A e a Série B, a CBF... Aqui está a resposta do porquê isso nunca foi feito. Né, CBF? CBF. Tá, porque teria a Liga de Clubes. Então a CBF só cuidaria aqui da Série C, D e E, Seleção Brasileira, e da Copa do Brasil. E assim, a CBF tem mais de 1 bilhão em caixa. A gente teve notícia recente aí, né, que o Dinaldo aumentou o salário de cada presidente de federação estadual para 200 mil. Então hoje um presidente de federação estadual tem um salário, né, por mês de 200 mil. Então Caraca, se a CBF consegue pagar 200 mil reais de salário... Mano, vocês estão prestando atenção nisso? Um presidente de federação estadual, 200 mil reais de salário. E aí a CBF não pode bancar os custos de uma Série E para os times menores jogarem, né? Para um presidente de federação estadual, consegue tranquilamente foda, viu? arcar com todos os custos de logística, né, de transporte e hotel, enfim, para os jogadores da Série C, D e E. Tranquilamente a CBF conseguiria bancar aí tudo isso. Sim, obviamente, né? Custos de logística. Logística, óbvio que eu não tô falando, nenhum mano aqui do vídeo, de custo de salário de jogador, tá? Isso é o clube que tem que bancar, né? Mas, pô, CBF, você não tem dinheiro, CBF, para bancar logística, para bancar viagem, hospedagem pros times que fazem o futebol brasileiro acontecer de verdade, que não é você que faz, CBF, são os times e suas torcidas. É o torcedor que faz o futebol acontecer. É que a CBF não pode bancar isso? Aí o presidente de federação receber 200 mil de salário mensal? Isso, além da premiação também. Bom, aí está a pirâmide, né, de como que seria o formato do futebol brasileiro, na minha visão, como que eu acho que seria mais adequado aí para o futebol brasileiro.
né? Recapitulando, 20 times na Série A, 24 na Série B, 36 na Série C, 64 na Série D. E aí também tá bem claro, né? Quantos times sobem e caem aí de cada divisão. E, além disso, por fim, eu criaria a Copa CBF. Na Inglaterra, muita gente não sabe, na Inglaterra tem uma competição que é a EFL Cup, que é a Copa dos times que hoje estão na segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão. E é uma Copa muito valorizada pelos times de divisões inferiores. Por que a Federação Inglesa criou essa Copa? Porque, com o passar dos anos, ficou evidente que seria muito difícil, né? Cada vez mais ficou difícil de um time da terceira divisão, quarta divisão, se consagrar campeão da FA Cup, da Copa da Inglaterra. Então, essa Copa existe justamente para que times de divisões inferiores tenham a oportunidade de conquistar uma Copa Nacional. Pô, a Copa CBF baita ideia, a mesma ideia, né? Talvez um time igual, sei lá, o Asa de Arapiraca, ou o próprio Remo, ou sei lá, o Brasil de Pelotas. Lembrou do Chavantão? Brasil de Pelotas. Vou até voltar para ouvir de volta. Vamos ouvir de volta. E a Copa CBF teria a mesma ideia, né? Ou talvez um time igual, sei lá, o Asa de Arapiraca, ou o próprio Remo, ou sei lá, o Brasil de Pelotas. Brasil! Tá, tamo junto! Que vai disponibilizar mais jogos no calendário para os times também, né? Mais uma oportunidade dos times arrecadarem dinheiro com premiação, com bilheteria, né? E aí, times da Série A não participariam, só participariam, no caso, times da Série A que não estão em nenhuma competição internacional. Então, sei lá, 6, 7 times ali da Série A aqui não estão nem disputando Libertadores e Sul-Americana, poderiam participar dessa competição e, de repente, esses times da Série A ali, sei lá, se de repente um time grande disputar o Santos, né? O Santos disputaria a Copa CBF. Eu deixaria de fora, tá? Os da Série A, né? Porque, por que, né? Os times não têm da Série B, C, D, não, uma Copa, né? Só deles. Nossa, cara, a ideia é maravilhosa. Porque não tá em uma competição internacional. O Santos pode botar Sub-23 pra jogar. Com certeza seria uma competição que pelos times da Série A não seria tão valorizada. A não ser que seja ali um Ceará, um Juventude, né? Que são times que não estão acostumados a ganhar todos os anos. Mas essa competição teria principalmente o objetivo de valorizar times da Série B, C e D, tá certo? Competição que deu muito resultado, teve muito sucesso na Inglaterra. Inclusive a final em Wembley. Cara, a ideia é sensacional. A final consegue colocar lá 70 mil torcedores, 80 mil torcedores. Muito boa final, ideia. Né? Então é uma competição muito valorizada pelos times de divisões inferiores lá na Inglaterra. Eu acho que dá pra trazer essa ideia aqui pro Brasil também, pra ajudar mais ainda os times de divisões inferiores, tá certo? Galera, vocês viram aí, né? É só fazer o simples, dona CBF. Deixa que os times grandes se organizem para fazer a liga e cuidar do Brasileirão, Série A e Série B. Aí também eles têm que parar de cada um querer a maior fatia da pizza, né? Parar de vaidade, ser mais humilde, dividir as cotas de uma maneira mais uniforme. E você, dona CBF, bota a mão na consciência que quem faz o futebol acontecer são todos os times do Brasil e suas torcidas. E tem muito time, vocês viram aí no vídeo, né? Meu Chavantão aqui, ó. Portuguesa, Paraná Clube, Asa de Arapiraca, Joinville, dentre outros, próprio São Caetano, que são tradicionalíssimos no futebol e não podem, jamais, de forma alguma, ficar sem divisão nacional. CBF, bota a mão na consciência, bota a mão no bolso para gastar dinheiro em quem faz o futebol acontecer. Tá certo? Vamos botar a mão na consciência, dona CBF. É só fazer o simples. E vocês, mocidade, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam dessas ideias para a criação de uma nova Série E? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo!